Oi, Antônio, tudo beleza? Ó, aqui eu vou fazer uma sequência de vídeos pra ti com a nossa revisão da prova, tá bom? Esse daqui vai ser mais sobre o capítulo 1, que são os sistemas de numeração, só que eu não vou colocar aqui os números romanos para o vídeo não ficar muito longo, porque a gente tem um outro vídeo aí que você já assistiu, que você pode rever esse vídeo sobre números romanos. Lembra que eu até foquei para você, de você prestar bastante atenção no número 4 em romano e no número 9 em romano? Lembra desse vídeo? Pois é, ele tá aí, tá no canal, e daí você dá uma olhadinha nele também. E esse daqui é só o restante, tá bom? Vamos lá, direto ao ponto. Decomposição de números. Nesse caso aqui, a gente vai decompor os números, separando eles em milhar, centena, dezena e unidade, tá bom? Vamos lá, vamos pro primeiro número, tá bom? Eu dei até um exemplo aqui embaixo, porque assim, na verdade o que eu queria mesmo era que você tentasse sozinho e desse uma pausa no vídeo, tentasse fazer sozinho e olhar, depois você tirava o vídeo da pausa e olhava se você acertou ou não, tá bom? Eu queria que você tentasse essa dinâmica, seria bem positivo, tá ok? Vamos lá, por isso que eu deixei um exemplo aqui embaixo. Então, nesse exemplo, eu vou te explicar o exemplo, aí depois eu te digo o momento de fazer a pausa para você tentar fazer sozinho, beleza? Vamos lá. Nesse exemplo aqui, a gente tem o quê? 256, tá vendo? 256, aqui o exemplo aqui embaixo, ó. Como que a gente separa 256 em decompondo os números em milhar, centena, dezena e unidade? Como que a gente faz isso? A gente olha primeiro para o número como um todo, tá? Vamos anotar aqui o número 200, essa cor não ficou boa não, 256. Olha só, 256. Quantas unidades a gente tem? 6 unidades, tá? Depois da unidade, né? O que a gente tem? A gente tem as dezenas. Quantas dezenas a gente tem? 5 dezenas, certo? E quantas centenas a gente tem? A gente tem 2 centenas, certo? Então, o número 256, ele possui 2 centenas, aqui, 5 dezenas, aqui, e 6 unidades, aqui, tá bom? Vamos fazer com os outros números, beleza? Só que eu queria que primeiro você tentasse antes, tá bom? Uma pausa aí, pausa o vídeo agora para você tentar. Pronto, suponho que você fez a pausa, tentou fazer, né? E tá aí com seus resultados em mãos. Então, agora eu vou resolver a A, B e a C para você comparar se o seu resultado deu mesmo, ou então onde foi que deu aquela vaciladinha, tá? Vamos lá, para o primeiro número que a gente tem é 432. 432. E aí, Antônio? Esse é bem fácil, né? Tem 3 algarismos, então se a gente tem 3 algarismos, a gente faz do mesmo jeitinho desse exemplo, né? Vão ter centenas, dezenas e unidades. Então, vamos lá. Quantas unidades eu tenho? Tenho 2 unidades. Quantas dezenas eu tenho? 3 dezenas. E quantas centenas eu tenho? 4 centenas. Tá ok? Então, desse modo, quando você fosse escrever na sua prova, você escreveria dessa maneira aqui. Você escreveria assim. Opa, deixa eu botar aqui o maiorzinho. Aqui. Você escreveria que a gente tem 4 centenas, certo? 4 centenas, mais 3 dezenas, tá? E mais 2 unidades, tá ok? E aí agora a gente vai pro próximo exemplo, vamos lá. O próximo exemplo já é um número um pouco maior, né? Então, qual é o número que a gente tem? A gente tem 1205, tá? 1205. E aí, como que fica? Essa parte aqui, você já sabe,
205. Por quê? Porque ele tem quantos algarismos? Tem 3 algarismos. Então, se tem 3 algarismos, a gente responde exatamente igual o exemplo, certo? Então, aqui, ó, deixa eu fazer aqui com outra cor, para ficar bem mais vistoso. A gente tem 5 unidades, tá? A gente tem 0 de dezena e 2 centenas. Aí, agora a gente começou de novo, né? Como aqui é 1000, a gente vai ter uma milhar, lembra? Uma milhar. Então, a gente vai ter, nesse caso aqui, uma milhar. Deixa eu escrever com a letra melhor, para você ver. Aqui. Uma milhar. Tá bom? Tá certinho? Então, vamos escrever aqui. Ó, como que a gente escreveria isso? A gente escreveria assim. Uma milhar mais 2 dezenas mais... Ah, não, são 2 dezenas não, são 2 centenas. Opa, peraí, mexeu do lugar. Pronto. Só mexer do lugar. Deixa eu apagar aqui. Ó, uma milhar, 2, ó. O que é que a gente tem de 2? 2 centenas. Viu que eu confundi ali? Cuidado para não confundir também, tá? 2 centenas. E agora, eu preciso escrever que tem 0 unidades? Não, é só escrever que tem mais 5 unidades, certo? Tá ok? Então, vai ficar 1.205, são 1 milhar, 2 centenas e 5 unidades, tá bom? E qual o próximo? Como que a gente faz o próximo? Vamos ver. O próximo, ele também tem milhar, né? Então, ó, ele é 3.478, certo? 3.478. E aí? Como que a gente vai fazer isso? Vamos olhar aqui. Quantas unidades a gente tem? 8 unidades. Ó, o usinho de unidades. Quantas dezenas a gente tem? A gente tem 7 dezenas, o desenho de dezenas aqui, tá? E quantas centenas a gente tem? 4 centenas, o Czinho de centenas, tá? E aqui, quantas milhar a gente tem? A gente tem 3 milhares, certo? Milhar no singular, quando era só um, então é 1 milhar. E aqui, 3 milhares. Tá bom? Então, vamos anotar aqui, do ladinho. Então, a gente vai ter o quê? 3 milhares, tá? Milhares. Mais 4 o quê? 4, ó, Czinho de centena. 4 centenas. Lembrando que se fosse 0 não precisava dizer. Mais 7 dezenas. E mais 8 unidades, né? 8 unidades. Tá bom? Isso daqui é facinho. Eu lembro que você resolveu muito bem as questões. É importante também você revisitar, né? Ver de novo suas questões do livro, tá bom? Lembra que a gente fez bastante questão disso daqui? A gente chegou até a fazer com quadrinho e tal. Pois é, rever aquelas questões. Ainda passa um olhinho nelas para você revisar, tá bom? Revisão é isso, a gente olhar de novo o que a gente já fez, beleza? Isso aqui é uma decomposição de números, tá bom? Vamos lá para a próxima. Representação com dezenas e unidades. Olha, na prova, ela pode criar um probleminha dizendo assim, se um graveto equivale a 10 unidades e uma pedra equivale a 1 unidade, como você representaria o número 14? Ó, se eu desenhar um graveto, significa
10 unidades, tá? E se eu representar uma pedra, significa uma unidade. Então, como que eu escreveria o número 14 usando pedras e gravetos? Como seria? Vamos pensar aqui comigo, ó. Número 14. Se eu só posso usar pedra e graveto e graveto e pedra só são os números 10 e 1, então eu só posso usar os números 10 e 1. Desse jeito, a gente pensa o seguinte, ó. Vamos lá, Antônio. O número 14, se eu pudesse usar só 10 e 1, como é que eu escreveria o número 14? Eu escreveria 10, vou botar até aqui de outra cor, ó, eu escreveria 10 mais 1, vai ficar melhor botar assim, menorzinho. Ó, para me escrever o número 14, como é que eu escreveria o número 14? Seria, usando só 10 e 1, usaria o 10, usaria o 1, usaria outro 1, usaria outro 1 e outro 1. Não tá certo isso, ó? Por quê? Porque se eu somar 10 mais 1, vai dar 11. Mais 1 vai dar 12. Mais 1 vai dar 13. E mais 1 vai dar 14. Então, usando só 10 e 1, eu usaria dessa forma para poder expressar o número 14. Tá, mas se 10 e 1 eu posso também representar com gravetos e pedras, então como seria isso? Como seria esse número em pedras e gravetos? Como que eu escreveria? Bom, a gente escreveria da seguinte forma. Vamos desenhando, tá? Esse daqui vai ser o meu desenho para pedra, certo? E esse aqui vai ser meu desenho para graveto, tá ok? Vamos lá. Como que seria 14, então? Se toda vida que eu ver o 10, eu tenho que lembrar que ele é um graveto. Toda vida que eu ver o 1, eu tenho que lembrar que ele é uma pedra. Então, desse jeito, o 10 vai ser um graveto, o 1 vai ser uma pedra, o outro 1 vai ser outra pedra, outro 1 vai ser outra pedra e o outro 1 vai ser outra pedra. Tá vendo? Então, como que eu escrevo o número 14? Vamos lá. Opa. Como que eu escrevo o número 14? Vou escrever aqui. Um graveto, uma pedra, outra pedra, outra pedra e outra pedra. Né? Um graveto e 4 pedras. Igual a gente viu aqui, ó. Um graveto e 4 pedras. Por quê? Porque tem o número 10, que é um graveto, e 4 números 1, que são pedras. Beleza? Então, aqui vai ficar dessa forma. E o 27, como que ele ficaria? O 27, ele ficaria assim. Vamos lá. Vamos botar o 27 aqui em cima. Tá belezinha? Aqui seria, ó, vamos botar o número 27. E aqui a gente vai representar do mesmo jeito que a gente fez com o 14. Tá massa? Vamos lá. 27. 27 seria como? Seria 10 mais 10. Aí já fez 20, né? Mais, 7. Então, o 7 vai ser 1 mais 1 mais 1. Opa, teria mais, né? Ó. Mais 1 mais 1 mais 1. Falta mais um? Falta mais um. Vamos contar comigo? Ó, 10 mais 10 dá 20. Mais 1, 21. Mais 1, 22. Mais 1, 23. Mais 1, 24. 25, 26. Aqui, ó, 27. Beleza? Agora a gente vai só transformar isso em pedras e gravetos, tá bom? Vamos desenhando aqui embaixo pra gente ir vendo. Vamos lá. O 10 é graveto, né? Então, tá aqui, um graveto, outro graveto, ó, os uns. Eita, como vai ter pedra? Várias pedras, tá vendo? Depois a gente só conta e coloca lá. Aqui, aí depois você já vai fazendo de cabeça, tá bom? Aqui, ó. Então, vamos lá. A gente vai ter quantos gravetos a gente vai desenhar ali pro número 27? 1, 2 gravetos, né, ó. 1, 2 gravetos. Então, vamos lá desenhar o gravetinho.
Um graveto, outro graveto. E quantas pedras a gente vai desenhar? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedras. Eita, várias pedras. Vamos lá. 1 pedra, 2 pedras, 3, 4, 5, 6 e 7. Beleza? Agora vamos fazer o número 32. Vamos ver se tu acertou o 32. Aí. Não é tão difícil, né, essa questão? Não é tão difícil, fala sério. Vamos lá. Número 32. 32. Como que seria 32? 32 seria 10 mais 10 mais 1 mais 1. Vamos ver? Ó, 10 mais 10 dá quanto? Ó, tá faltando 1, hein? Mais 10 aqui. Mais 10. Ó, 10 mais 10, quanto que é? 20. Mais 10 dá 30, né? Faltando quem? 2. 1, 31. Outro 1, 32. Então, transformando isso em pedras e gravetos, como que ficaria? Vamos lá ver. Gravetos são 10, né? Então, fica 1, 2, ó, 3 gravetos. E pedrinhas? Tem 2 aqui, né? Então, ficaria um aqui e outro aqui. Ó, só que legal, tá vendo? Pedras e gravetos. Vamos contar aqui quantos gravetos a gente vai colocar lá pro número 32. 1, 2, 3 gravetos. Vamos lá colocar. 1 e 2, certo? E quantas pedras a gente vai fazer? 1 e 1. Ó, belezinha, 2 pedras. 1 e 2, 2 pedras. Então, é assim que seria essa representação, tá bom? Isso, a professora pode fazer vários valores, pode usar outros objetos, tá? Usar uma bola e um triângulo, entendeu? E agora a gente vai para o sistema egípcio. Você lembra do sistema egípcio? Tá lembrado dele? Tem no seu livro também. Lembra que eu te pedi para você dar uma lidinha nele? Pois é. E agora eu queria que tu pausasse e tentasse fazer, tá bom? E agora a gente vai resolver juntos, tá belezinha? Ó, aqui quando eu dei aula pro João, deixa eu colocar aqui, eu dei aula pro João, aí eu fiz um resuminho do que seriam cada um, tá? Por exemplo, o número 1 é um tracinho, assim, tá bom? O número 1 é só um tracinho para cima. O número 10, no sistema egípcio, é um U de cabeça para baixo, tá vendo? Um U de cabeça para baixo equivale a 10. O 100 é essa espiralzinha, tá? O 100 é assim que eles fazem o número 100. E o número 1000 é uma flor de lótus. Só que é meio difícil desenhar uma flor de lótus. Então, eu e João, a gente decidiu fazer a florzinha assim, tá bom? Então, vamos lá, tentar escrever aqueles números em egípcio e no final dizer quantos símbolos foram usados, beleza? Vamos lá. Ó, 234. Como seria o 234? Bota aqui pra gente sempre lembrar qual é o número que a gente tá trabalhando no momento, tá bom? Ó, está aqui no 234. Como que faz 200 em egípcio? As centenas, né, em egípcio. Elas são as espirais, certo? Assim, ó. Lembra aqui, ó? O 100, tá vendo aqui? O 100 é a espiralzinha, tá bom? Então, como são 200, ó, 200, e uma espiralzinha vale 100, então se a gente está trabalhando com 200, são 2 espiraizinhas. 2 espiraizinhas. E as dezenas? Ó, são 3 dezenas. Lembra como era a dezena? Era assim, ó. Então, a gente vai fazer 1, 2 e 3, né? Porque são 3 dezenas, para dar 30. E aí, o 4 é de unidades. Lembra que a unidade deles é um tracinho? Então, vão ser 4 tracinhos. 1, 2, 3, 4. Isso seria a representação do número 234 em egípcio,
tá bom? Deixa eu apagar aqui. Vamos colocar aqui de ladinho, ó. Aqui. Vamos lá, 234, beleza? E 56? Ah, 56 é mais fácil, né? Vamos pensar aqui comigo, 56. Como que ficaria? Ó, 56. Como que ele ficaria? São 5 dezenas, não é verdade? 5 dezenas. Como são as 5 dezenas? 1, 2, 3, 4, 5 e 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belezinha? Então, a gente escreve dessa maneira aqui. Vamos lá escrever? E aí, você acertou? 1, 2, 3, 4, 5 e depois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? E aí, o próximo número seria 1320, né? 1320. Como que a gente faria esse número, 1320? O 1000, lembra que é a flor de lótus? Então, ficaria uma florzinha de 1000, três centenas. Como que seria? 3 espirais. 2, 3. 2 dezenas, como seriam? 2 para o urzinho para baixo. E as unidades a gente não precisaria representar, tá bom? Então, vamos escrever aqui no cantinho. Como que ficaria 1320? Ficaria uma florzinha de lótus, 3 espirais, certo? E 2 dezenas, 2 U's de cabeça para baixo, belezinha? Aqui seria a representação no sistema egípcio. Lembrando que o sistema egípcio, ele é não posicional, certo? Não posicional. E o sistema egípcio, ele também não utiliza o número 0. Você reparou que a gente não usou o número 0 aqui, ó? Ele não tem nada que represente o número 0. Então, quando tem 0, a gente simplesmente não coloca nada, tá bom? Vamos lá. A tua prof também pode criar um sistema inventado. Como seria um sistema inventado? Por exemplo, se ela dissesse que a bola vale 1, o quadrado vale 3 e o triângulo vale 9, como é que você representaria os números 4, 10 e 13? Não é muito difícil, né? Do que você já vem fazendo. Dá uma pausa aí, tenta resolver e depois volta. Ó, o 4, como seria o número 4? O número 4 a gente faria como? A gente faria a mesma coisa de eu dizer que é 3, usando só esses números, né? Ó, 3, 9, 11. A mesma coisa de seria 3 mais 1. Então, como que ficaria se eu desenhasse quadrado, triângulos e bolinhas? Ficaria um quadrado, tá? E uma bolinha. Tá bom? E o número 10? Como que ficaria o número 10? O número 10 ficaria a mesma coisa, usando 9, 3 e 1, ficaria a mesma coisa que 9 mais 1. 9 mais 1, como que é que eu represento? Eu represento um triângulo, tá? E uma bolinha, ó, que é a bolinha equivale a 1, beleza? E o 13? Como que faria o 13? O 13, a gente faria o 9, tá? Mais o 3, que aí vai dar 9, 10, 11, 12, aí fica faltando só mais um. Como que a gente representa isso? A gente representa com um triângulo, tá? Que é 9, um quadrado, que é 3, e uma bolinha que vale 1, tá belezinha? Vê se o teu ficou assim. Ela pode fazer com várias coisas, tua professora pode fazer uma bolinha, pode fazer um gravetinho e assim sucessivamente, tá bom? E pelo capítulo 1 é essa a tua parte de revisão. Lembrando que é para você olhar o vídeo de números romanos, tá bom? Números romanos deve ser a parte que mais vai cair, tá bom?